Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós já estamos aqui falando ao vivo mais uma vez. Eu digo já porque estamos nos preparando para o culto que começa daqui a pouquinho, que será transmitido daqui do Manaim de Domingos Martins. E a gente tem feito sempre este encontro, esse bate-papo um pouquinho antes do culto, que a gente está chamando de pré-culto, né? Pré-culto da transmissão. E que neste momento a gente conhece, ouve algumas experiências do pastor que vai estar conduzindo o culto. Ele também antecipa o texto que vai ser pregado e faz uma breve introdução da mensagem. E nós temos tido muitas experiências muito boas nesse momento, inclusive no que diz respeito aos testemunhos que têm sido trazidos, as experiências que os pastores têm trazido nesses encontros que a gente tem um pouquinho antes do culto. Quando o culto é feito ao vivo lá da nossa central de comunicação em Vila Velha, então a gente sempre faz esse momento na Rádio Manaim, até para integrar, né, como uma forma de integração e de você perceber a integração que existe entre a rádio, o sistema de transmissão via satélite, o canal do YouTube, ou seja, todas as nossas plataformas de comunicação unidas com o mesmo objetivo, trabalhando de maneira totalmente integrada. E agora, aqui do Manaim, a gente está numa sala que foi criada aqui no Manaim no período daquele evento Trombetas e Festas que aconteceu. A gente chama de sala de imprensa, que é exatamente uma sala que tem por objetivo a gente fazer o trabalho que seja necessário ou receber a imprensa quando a gente tem algum evento de maior porte. E para trazer hoje a sua experiência, para conversar com a gente aqui, nós temos presente aqui o pastor Marco Aurélio. Pastor Marco Aurélio, que é do Rio de Janeiro, na capital. Na capital, né, Marco Aurélio? Você pode pegar o microfone, por favor, Marcos? É isso, pronto, que a gente está para os irmãos poderem te ouvir. Então, Marco Aurélio, do Rio de Janeiro, capital. Igreja de Copacabana. Igreja de Copacabana. Sim. Marco Aurélio, ele é coronel do Exército, não é isso? Aliás, para quem assistiu o seminário hoje, o pastor Gideuti apresentou o companheiro, falou da experiência dele e de outras pessoas, né? E vocês ouviram alguns testemunhos. E agora nós vamos ouvir o testemunho de vida do Marco Aurélio. Marcos Aurélio. Marcos com U, senão minha mãe vai me chamar a atenção depois. Tá certo. Eu tenho um primo que é pastor também, e que também tem o nome Marcos com U. É de origem italiana, né? Quer dizer, da Roma Antiga e dos imperadores e tudo mais. Era para ser Marcus Aurelius, né? Minha mãe queria, mas o meu pai, na hora de registrar, falou assim, ó, o primeiro eu acertei, o outro vai ficar assim mesmo. Então ficou assim Marcus Aurélio. Muito bem. Mas, Marcos, nos fala então sobre... Porque nesse momento é um momento em que nós temos tido a oportunidade, nós pastores, eu também fui sabatinado, né? E nós temos tido a oportunidade de transmitir para os nossos irmãos, de forma particular, eu digo até para os jovens, qual foi a nossa jornada, né? Qual foi a nossa experiência de vida. Outro dia, uma pessoa de uma outra denominação me perguntou se o pastor na Igreja Maranata, ele não tem um preparo, ele não passa por um seminário para ser preparado para ser pastor. Eu falei, tem sim. No dia que ele nasce, ele já começa a ser preparado. E ele vai sendo preparado ao longo de toda a vida, né? Então, o ministério hoje, ele passa a ser ele se torna o resultado daquilo que a gente viveu. Mas fala um pouquinho sobre a sua experiência, nos faz conhecer. Bom, em primeiro lugar, Josias, para mim um motivo de uma honra, né, e uma alegria poder desfrutar desse momento aqui com os irmãos. Eu estou falando muito baixo? Não, tá ótimo. Mas a minha experiência, né, falando aos irmãos, essa forja que nós temos, né, como pastores, né, homens que Deus levanta, esse preparo, ele, como você falou, Josias, ele vem a vida toda, né? Mas eu quero dar um testemunho da minha conversão, né? Nesses 30 anos que eu completei agora em setembro de estar servindo ao Senhor, né? Então, na minha juventude, aos 16 anos, eu tive uma experiência com o Senhor, né? E lá na minha casa, né, eu fui o primeiro, né, a aceitar o Senhor com 16 anos.
E eu morava ali na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Tive uma experiência que me marcou. Eu entrei uma vez na igreja, né, e sem conhecer o Senhor ainda, eu estava fazendo uma preparação de 7 dias de jejum. 7 dias, da meia-noite ao meio-dia. Eu era um religioso, vamos dizer assim, severo, né? No sentido de querer conhecer a Deus, mas eu vivia a vida inteira numa religião que eu não tive uma experiência de maior intimidade com o Senhor. Mas eu tive um colega que era da igreja, ele estava afastado. E nesse nosso convívio ele pregou para mim, falou: Marcos, mas ele falava do livro de Apocalipse e eu me encantei com isso. Eu queria conhecer mais. Ele falou: olha, Marcos, faça uma consagração e busque a Deus de todo o coração, você vai ter uma experiência. Interessante que ao terminar o 7º dia, eu recebi um convite para ir à igreja. E antes de rejeitar o convite, como eu estava acostumado a fazer, naquela vez meu coração considerou, falou assim: olha, eu vou dar uma oportunidade e vou ao culto. Eu fui um sábado, me lembro perfeitamente, era um final de semana. Não me lembro da mensagem, dos louvores, mas na assistência, alguém do meu lado que me levou, levantou a mão por mim. Né? Isso me marcou muito porque eu tinha vergonha e ele levantou a mão e eu recebi a oração. Naquela oração, parece que tirou um peso da minha vida. Eu não pude ir no dia seguinte, eu voltei, se eu não me engano, foi na terça-feira. E quando eu me ajoelhei novamente, eu já queria a oração, mais uma vez esse companheiro levantou o braço para mim. Eu me lembro que ali eu me derreti chorando. O Senhor falando, eu nunca tinha ouvido a voz do Senhor, mas quando o Senhor começou a falar em palavra profética, eu já sabia que era o Senhor, e eu comecei a chorar que nem uma criança ali, e ali naquele dia eu me defini e nunca mais saí. Eu fiquei assim. E o Senhor falou comigo naquela primeira vez que o Senhor estaria comigo aonde quer que eu andasse. O Senhor seria comigo e falou comigo coisas que eu vejo nos dias atuais se cumprindo. Mas eu pensei, olha, eu estou aqui em casa, né? Vou continuar aqui, então, para onde eu for, o Senhor vai estar comigo, glória a Deus. Mas era do meu coração. Com 3 meses, eu tinha feito um concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? Em Campinas. E em 3 meses eu já estava saindo de casa, né? Então eu fui para a escola preparatória, né? Que é o primeiro passo na carreira militar do Exército, né? Do oficial do Exército. E chegando ali, eu tive a alegria, o privilégio de, apesar de ser novo convertido, naquele lugar eu fui um dos pioneiros ali da obra do Senhor naquela escola, naquela minha turma, né? Comigo tinham ido um colega lá de Brasília, né? E nós estávamos reunindo, buscando ao Senhor. Um colega já tinha bastante tempo na igreja, mas a gente não se conhecia com muita intimidade. E lá nós começamos a nos reunir. Interessante é que a carreira militar, para que sirva de conhecimento, né, a todos, do oficial, ela se faz na escola preparatória, que é o primeiro passo. É 1 ano em Campinas e depois são 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras, que é em Resende, no Rio de Janeiro. Então, essa é a formação do oficial combatente do Exército, né? Ele sai como... Ele é um cadete, né? E depois ele segue a carreira do oficialato até chegar ao último posto normal, que é o nosso, de coronel, né? E depois o oficial general já é um outro círculo, né? E são muito poucos disso. Mas o que eu quero dizer é que a forja ali, nossa, do oficial em si, eu digo sempre aos irmãos, passar pela academia como uma pessoa servindo ali, um jovem saindo de casa, é muito difícil. Mas como um servo de Deus, isso é exponencialmente difícil. Então, nós assentamos ali no nosso coração não se envolver, não se contaminar com as coisas que eram do mundo. E com isso, Josias, enquanto todos iam dormir, nós fazíamos um horário diferente. Eles iam descansar e nós íamos orar.
Então nós nos reuníamos nos locais mais distantes, na parte de educação física, começamos a buscar. Depois, aquele grupo começou a crescer com experiências maravilhosas. Um dos rapazes que esteve conosco, eu vou evitar de falar nomes aqui, porque são pastores hoje, né? Certo. Eu vou dar esse testemunho no final. Mas um deles, que você conhece, na nossa chegada em Campinas, ele estava com um exame de coração alterado e foi plotado nele sopro no coração e inabilitava para continuar o curso, pelo risco de vida. E eu me lembro perfeitamente da cena quando o pai dele foi buscá-lo. Ele é meu amigo, eu chamo de irmão de infância, porque a gente estudou junto a vida inteira. E eu era um novo convertido, e o novo convertido tem uma ousadia que só ele tem, né? Quando o pai dele, chorando junto com ele para levá-lo embora para casa, para Brasília, já estavam levando as coisas dele, e eu falei assim para ele: irmão, olha só, vamos hoje ao culto, porque eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo pode mudar esse quadro. E nós fomos à igreja em Campinas naquela noite. E o Senhor falou numa palavra profética que se ele aceitasse o Senhor e andasse no caminho do Senhor, o Senhor ia mudar tudo, ia fazer tudo novo na vida dele. No dia seguinte, eles pediram um novo exame. E ele foi fazer esse exame na Unicamp. E a gente pensou assim, eu pensei comigo, se o Senhor não agir, né, ali vai vir tudo que tem e muito mais, né? Renomada que é a Unicamp. Mas quando foram fazer esse exame, o exame estava dando que ele tinha um coração novo, né? Completamente restabelecido. E ele continuou, fez curso de paraquedismo, foi uma pessoa muito bem sucedida, é um pastor nosso. Glória a Jesus. E com testemunho de vida de servo do Senhor. E naquele grupo, nós fomos à academia, e naquele grupo ali, Josias, se reuniram conosco firmes, ao todo, que serviram a Deus, se converteram de coração e estiveram conosco até o final num grupo de 13 cadetes, né? 13. Nós levamos, só no meu caderno eu tenho anotado o nome de todos e a data que foram. Eu tive essa preocupação e há um tempo atrás eu olhei, foram mais de 30 e algumas pessoas que eu consegui, vendo, só eu, sem contar os demais, foi um pelotão inteiro que foram à igreja como testemunho de homens que queriam servir a Deus, o comprometimento em servir ao Senhor. E desse grupo, dos 13 que permaneceram, a maior parte hoje estão no ministério. Eles tiveram essa experiência, nós tivemos juntos, nós tivemos o corpo, nós orávamos nesses horários que eu te falei, e de madrugada lá na academia, nós também reuníamos num local mais afastado, né? Era um local mais elevado, num piso que as pessoas não costumavam passar, e nós cumprimos todas as orientações, jejuns, madrugadas, tudo nós fazíamos, e à noite ainda reuníamos para orar. Então assim, foi um fortalecimento no corpo, e dons vieram, experiências maravilhosas, né? Vocês não estão vendo, mas aquele rapaz ali, que está aqui hoje comigo, é meu amigo também, de 30 anos. Ele dividiu o beliche comigo. Ele também é coronel, dividia. E ele perguntava assim, mas como é que você... Eu vejo você está sempre aí no seu armário, que eu me levantava para orar, muitas vezes ali, de joelhos, no meu armário, abria a porta e orava pela conversão dele. E depois... Pode falar o nome. É o Domingues, é o Marcelo Domingues, eu chamo ele de Domingues, porque é o nosso... Nome de guerra. Nome de guerra, né? E ele teve depois, anos depois, como a palavra não volta vazia, ele teve uma experiência, foi no Haiti, teve experiência lá no terremoto do Haiti, que seria muito interessante a gente ouvir. O Senhor deu uma experiência de livramento muito grande a eles que estavam com ele, ninguém morreu ali na tropa dele. Foi assim, a ação do Senhor livrando e guardando, depois ele pode falar mais sobre isso. Mas a grande experiência que nós tivemos ali nesse corpo reunido, é que o Senhor, Ele nos dava toda a direção, para onde nós iríamos, a escolha da nossa arma, que é a especialidade, o lugar para onde ir, em tudo nós tínhamos o nosso culto profético e o Senhor falou conosco em todos os detalhes. E uma das vezes, eu não posso deixar de dar esse testemunho, porque o Saulo falou há pouco também, né? Uma das vezes que eu ia voltar para casa, eu morava em Brasília, meus pais moravam lá, eu já estava em Resende, né? O Senhor falou que me estava dando uma veste
escrita com a palavra felicidades. E eu indo para casa, eu pensei, Senhor, eu não quero que seja uma felicidade do final de semana, de poder ir para minha casa, ver meu pai, minha mãe, estar ali com meus irmãos, mas a felicidade que o Senhor dá é uma felicidade eterna. Então, Senhor, me dá essa experiência. E eu cheguei, Josias, e ávido, né? Cheguei ao culto. Naquele dia eu cheguei do ônibus cansado, falei assim, vou para o culto agora. E cheguei e fui para o culto. E quando eu cheguei, né, um pouco na correria ali, mas eu cheguei e sentei no único banco que eu vi vazio. E dividiu comigo, uma moça estava sentada ao meu lado, dividiu a coletânea, dividiu a Bíblia e dividiu a vida também comigo depois. A minha esposa. A palavra felicidades que estava comigo foi o encontro da minha esposa. Glória ali. a Jesus. Nós tivemos a Sara, a Sara. Ela foi a minha experiência com o Senhor. E quando a gente dedica, né, o que aprendi com o Senhor nessa caminhada, dedica a sua vida e coloca em primeiro lugar a obra do Senhor, o compromisso com as coisas do Senhor, naquilo que Deus te deu a fazer, o pouco que o Senhor te deu a fazer. O Senhor cuida também da sua vida profissional e Ele também te dá o que você precisa na tua vida sentimental. E esse foi o meu encontro com o Senhor. E muitos irmãos tiveram essa oportunidade. Então eu me sinto muito privilegiado em poder ter feito parte desse grupo que teve muitas experiências. Josias, nós tivemos experiências ali com anjos do Senhor. Se eu pudesse contar uma aqui, de uma experiência de um companheiro. Fala rápido, a gente está com pouco tempo. Tá em cima, né? Mas assim, tá em cima da hora, já vou parando. Mas assim, as experiências foram maravilhosas, né? Uma vez, um desses companheiros, que eu não vou citar o nome, mas é muito querido nosso, você também conhece. Ele estava num posto de sentinela, tirando serviço, né? E o sentinela nunca pode dormir, jamais, né? Mas ele estava um pouco sonolento. Porque o rondante pode passar a qualquer momento, né? E você tem que estar atento à sentinela, senão ela corre um risco disciplinar muito grande. E ele estava tosquenejando, né? E quando ele abriu os olhos, estava na frente dele um rondante. E ele falou, agora não tem mais como escapar. Só que quando ele reparou, o rondante não era um rondante normal, era um anjo do Senhor. Glória a Jesus. Na frente dele. E o anjo falou para ele assim, você está atento? Aí ele olhou assim e não soube o que responder, porque não estava, né? Não soube o que responder. Mas o anjo falou, mas olha, o seu nome está aqui. E o anjo mostrou uma prancheta para ele e o nome dele escrito. Aí ele falou assim, glória a Deus. E ali foi uma experiência. Glória a Jesus. E essa e outras experiências. Então aquele grupo, nós tivemos experiências de oração, de buscar o Senhor. E o Senhor definiu a nossa vida de uma forma muito maravilhosa. E hoje nós estamos aqui dando esse testemunho, né? Que para mim é muito uma satisfação. O Marcelo está me apontando que eu estou falando demais, ele sabe que eu falo bastante, né? E hoje ele é meu diácono lá na igreja, lá, né? Que coisa maravilhosa. É meu companheiro, né, de beliche, e hoje é diácono nosso lá na igreja onde eu sou como pastor. Né? Mas vamos lá, Marcos. Muito bem. A gente falta pouco mais de 5 minutos, e você tem ainda que se dirigir ao púlpito aqui do Manaim. A pergunta é o seguinte, qual o texto que você vai trazer hoje à noite na mensagem? Eu vou trazer o texto que fala ali na última carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala a Timóteo, a preocupação de Paulo é deixar Timóteo desperto em relação à obra, né? Então nós estamos vivendo o último instante, né? É o momento do encerramento profético, né? Do tempo da graça. Nessa última hora, o Espírito Santo tem uma preocupação conosco, com nós, né? Com os servos de Deus, que a nossa candeia esteja acesa. E ele fala a Timóteo, um conselho que eu te dou, ele fala, né? Entre vários conselhos, ele fala assim, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ali é o Espírito Santo falando a Timóteo, desperta o dom. Nós recebemos um dom de Deus, você recebeu um dom de Deus, esse dom é a salvação, esse dom é a esposa que o Senhor te deu, ou o esposo que o Senhor te deu, é a vida na presença do Senhor, os filhos, a obra do Senhor. Então, mantenha o dom de Deus aceso na sua vida, essa dádiva que nós não merecemos, mas que o Senhor nos deu. Ele fala assim, desperte ou mantenha, na versão original no grego fala isso, mantenha acesa a chama do dom de Deus.
que está na sua vida. E nós precisamos manter a nossa candeia acesa. É nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do pastor sobre a sua vida, do seu pai, do seu irmão. Não. A responsabilidade é pessoal e nós precisamos manter a nossa candeia acesa. Glória a Deus. Esse texto está em qual referência? É a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Amém. Marcos, obrigado por esse momento aqui com você. Perfeito. Foi uma bênção para nós. Você vai ter que se dirigir agora ao púlpito. E a gente encerra aqui. Você recebeu mais uma vez uma mensagem através do testemunho do pastor Marcos e que certamente serve de referência, de exemplo para a sua vida. O nosso testemunho, nós como seres humanos somos pastores, mas somos falhos, imperfeitos. Na verdade, a referência é Jesus. Mas naquilo que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida, é um prazer, uma alegria, é uma bênção poder compartilhar com você, tá certo? Então a gente se despede aqui e daqui a pouquinho o pastor Marcos estará no púlpito para começar o culto de hoje à noite. A paz do Senhor Jesus. Amém.